E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô aqui preparando nossa aula de julho, agora de 2026. Nós vamos falar do corpo que importa, né? E eu tô trazendo, por exemplo, a história da sexualidade de Michel Foucault, A Vontade de Saber, né? O volume 1. Vou deixar tudo aqui embaixo. Para a gente conversar sobre a criação desse corpo que importa, né? E apareceu uma passagem desse corpo que é importante, que é importado, e me apareceu uma passagem legal aqui que eu acho que eu consigo dar uma boa resumida no conteúdo do curso, mas onde a gente vai aprofundar depois em cada coisa, em cada papel de cada instituição, né? A escola, a igreja, a própria família, né? Mas aqui Foucault, ele foca na transição, numa época clássica, ele cita, mas na transição de, por exemplo, do poder social de um sistema feudal para um sistema capitalista, mas como esse poder vai gerenciar aqueles povos, né? Num sistema feudal, o rei ou do senhor do feudo lá, ele tem um poder de morte sobre a vida daquela pessoa que serve a ele, né? Daquele súdito. Ele pode ativamente matar aquela pessoa, mandar matar, ele tem esse certo tipo de poder. Mas Foucault fala, por exemplo, da transição desse poder soberano pro biopoder, que atua hoje sobre a gente na modernidade, ele fala que esse biopoder vai atuar gerindo a vida no social, né, na cidade, etc. E eu vou ler uma passagem aqui, depois a gente discute sobre ela. Mas a partir do momento em que o poder assumiu a função de gerir a vida, já não é o surgimento de sentimentos humanitários, mas a razão de ser do poder e a lógica de seu exercício que tornaram cada vez mais difícil a aplicação da pena de morte. Daí o fato de que não se pode mantê-la, a pena de morte, a não ser invocando nem tanto a enormidade do crime quanto a monstruosidade do criminoso, sua incorrigibilidade e a salvaguarda da sociedade. São mortos legitimamente aqueles que constituem uma espécie de perigo biológico para outros. Foucault está falando, né, que um poder de gerir o poder do Estado, por exemplo, não vai chegar e matar mais a população. Pela lógica do poder, isso não é mais socialmente bem visto. Mas Foucault vai falar que essa lógica vai se alterar para continuar gerenciando e agindo sobre essa população, não necessariamente sobre a pena de morte, né? Não tem o interesse de matar, tem o interesse de reproduzir, né? E aí a gente já vai entrar também em estudos feministas, não só estudo de gênero. Mas agora precisa-se aplicar. Foucault está falando de uma lógica de tecnologia social, que agora a gente precisa aplicar a enormidade, falar sobre a enormidade do crime e a monstruosidade do criminoso para desqualificar aquela vida, né? E aí depois Butler vai chamar isso de vidas vivíveis, por exemplo. Mas eu acho interessante que isso aqui mostra para a gente uma lógica de tecnologia social, principalmente em cima sobre um pânico moral sobre a comunidade LGBT, né? Sobre pessoas trans, pessoas não binárias. E aí Foucault vai falar, por exemplo, pra gente que criou-se a própria norma, né? E aí é onde a gente começa a falar que a cis-heteronormatividade veio sendo construída historicamente como a regra, o normal, o certo, né? Foucault vai falar não com essas palavras, mas né, sobre cis-heteronormatividade, mas ele fala sobre uma ciência da sexualidade, ciências sexuales, onde criou-se o corpo certo e o corpo a ser subjugado, né? A gente consegue ver muito isso muito antes, a gente consegue jogar lá para trás na criação do patriarcado, no livro da criação do patriarcado da Gerda Lerner, a gente consegue ver essa diferenciação de corpos, aí depois a criação do patriarcado, depois
O Caliban e a Bruxa, de Silvia Frederici, falando muito sobre a Inquisição e o apagamento das mulheres, e depois Michel Foucault, por exemplo, falando do gerenciamento dessas vidas, né? Como lá atrás, né, falando na criação do patriarcado, Gerda Lerner volta 2.000, 3.500 anos antes da Era Comum, para mostrar como 80% da alimentação daquelas tribos eram feitas e cuidadas por mulheres, né? Depois, Silvia Frederici vai falar que a, a Inquisição foi o próprio apagamento desse poder, desse grupo, para uma organização do capitalismo e depois, hoje, nós sermos gerenciados dessa biopolítica, mas não pelo apagamento como aconteceu na Inquisição, por conta da pena de morte não ser mais aceita pela forma com que o poder funciona. Mas a lógica desse pânico moral, como essa tecnologia social, começa com a produção dessa norma, seja de forma legal, né, que lá na criação do patriarcado, a Gerda Lerner mostra pra gente a forma legal que o patriarcado agiu como com superioridade em cima dos corpos, seja das esposas, sejam dos filhos, como entregar, o patriarca pode entregar esses corpos se não conseguir pagar as suas contas, os seus empréstimos, e cria-se uma base inteira de pessoas escravizadas a partir desse capital, né? E essa criação da norma, essa reprodução da norma, o Foucault vai falar pra gente que é como não se pode mais matar, o poder não age mais matando aquele sujeito, mas gerenciando para aquele sujeito poder produzir. O Foucault fala que a criação da norma é a base zero, porque a partir de uma norma você consegue criar o desvio, a partir do que é o certo você cria, que é o homem centrado, a ciência, o iluminismo, né, o provedor, etc. A partir disso você cria a mulher histérica, o homossexual, que é essa ciência da sexualidade, que Foucault vai chamar, depois a gente vai aprofundar nisso no curso. Então, a partir dessa norma, você cria o desvio. Esse desvio você cria o risco, né, já que a família patriarcal é a família certa, o desvio é a comunidade LGBT destruindo essa família, né? Mas quantos... aí a gente começa também a desmistificar isso, né? Qual é o modelo de família? Quantos pais, mães, avós, né? Qual o papel do pai nessa família, né? Em assumir ou não aquele filho e cuidar e ajudar ou fazer parte daquele lar, enfim, né? Mas a partir dessa norma, né, que Foucault pontuou pra gente, cria-se o desvio, que Foucault também pontua pra gente, a partir de qual certo cria-se esse desvio. A partir desse desvio, cria-se o risco e cria-se o monstro, né, que vai destruir, né? Esse sujeito, né, que agora ele é objeto, ele é objetificado, a experiência dele é narrada a partir do sujeito branco, né, cientista branco, enfim. E aí esse cientista vai narrar, esse médico vai narrar e atestar a experiência trans daquele sujeito, né? E a partir desse risco é feita a monstrificação desse indivíduo, né? E essa monstrificação é o que legitima a violência em cima desse grupo de pessoas, né? Que os estudos de gênero e feminista cai batendo na subjugação dos grupos, na subjugação dessas identidades, a partir dessa biopolítica, que é o último capítulo do livro, que a biopolítica faz o gerenciamento desses corpos que não importam, né? E esses corpos que não importam mantêm a base para o capitalismo se estruturar e o salário que vale menos, o serviço que é silenciado, o trabalho que é feito e não é pago. Esse corpo que não importa, quando ele chega para uma entrevista de emprego, o estigma chega antes dele, né? E esse estigma foi criado por essa ciência da sexualidade que Foucault mostra pra gente
Bom, aí no curso a gente vai falar do desdobramento histórico, da legalidade, já trouxe aqui em alguns vídeos alguns marcos que Foucault traz desde lá do século XIV, mas o que eu consegui entender que essa passagem mostra pra gente é a lógica desse pânico moral como tecnologia social e como que ele funciona, né? Uma norma sistêmica, né? Butler chama isso da matriz heterossexual, mas essa norma, cis-heteronorma, ela é colocada como certo por muitas instituições, a escola, a própria família, né? Gerda Lerner vai falar para a gente sobre como a família é a base de todo patriarcado, né? E como essa norma que é reforçada por N instituições, incluindo a igreja, a própria escola, como que os meninos e as meninas se comportam dentro do pátio da escola, né? Tem um gráfico massa que eu já falei disso aqui também. Mas como que esse pânico moral, como que nós somos formatados para caber na normalidade, aí tem os corpos que se enquadram nesse desvio, esse risco é posto e legitima a violência e a desqualificação e a vida vivível que não é ilutável dessas pessoas, dessa categoria, desse grupo de pessoas, né? E essa é a importância desses estudos de gênero para Frantz Fanon fala isso, né? Que acho que em Pele Negras, Máscaras Brancas, que aquele povo só pode se emancipar a partir do conhecimento que ele tem e que ele faz, né? Eu só vou me emancipar do que eu sei que é violento comigo e é isso que a gente quer tentar trazer, mostrar, não escancarar essas violências, mas a gente entender até, porque Foucault depois vai trazer da microfísica do poder, de qual o meu poder para alterar a minha própria realidade e aquilo a gente pode historicamente ir reescrevendo essa própria norma. Beleza? Tem mais links importantes e títulos importantes. Curte, comenta, compartilha e até o próximo. Obrigado para quem ficou comigo até aqui.